E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos aqui então dar continuidade às orientações, que nós começamos falando aqui a respeito da relação das instituições religiosas e também demais instituições sociais com relação às eleições. Vamos aqui dar algumas dicas, para lideranças, de associações de moradores, lideranças religiosas e lideranças comunitárias. Você que tem um grupo que você cuida, que você acompanha, e nesse ano de eleição, certamente para que não se repita os erros de 2018, 2022, que deixou nossa sociedade dividida, intolerante e alimentada por ódio, e até hoje nós temos muitos requisitos disso. Eu vou destacar aqui algumas dicas importantes para ajudar, tá? Se achar interessante colocar em prática. A gente sabe que as duas eleições anteriores elas se mostraram de alguma maneira uma situação que deixou a sociedade em pedaços, dividida, e hoje nós vemos nas redes sociais o que acontece. Então a gente vai colocar aqui alguns pontos importantes para essas instituições, para que haja das lideranças, por parte das lideranças, uma atuação mais ética e responsável, porque isso deixou muito a desejar, principalmente nessa questão da esfera política, tá? Para a gente evitar os erros do passado e fortalecer a nossa democracia, que se fala tanto, Democracia, democracia, mas nem sempre a gente percebe a colaboração coletiva nisso. Então aqui eu vou destacar algumas dicas de orientações, algumas orientações nesse sentido, para a gente poder ampliar esse horizonte, que a educação, de repente pode ter deixado como uma falha histórica, e nós temos aí uma sociedade totalmente ignorante desse aspecto. Então, alguns erros que foram cometidos. Vamos pensar o seguinte: primeiro item, a separação clara entre política e religião. Isso é importante. Tem essa mistura inadequada de política e religião. Ela promoveu candidatos específicos dentro de um espaço religioso, laico, que é o espaço de todos. Então faltou. Isso criou máculas, ressentimentos, mágoas, intolerância, ódio dentro das próprias instituições. Afastou pessoas que estavam indo muito bem. Então, assim, algumas orientações. Primeiro, respeitar a separação. Respeita a separação política e religião. Como? Mantenha, de certa maneira, uma distinção clara, por exemplo, entre orientação espiritual e escolha política. Isso é importante, porque a Constituição Federal ela garante a liberdade de expressão e religião, mas também ela estabelece o quê? A separação entre igreja e Estado. Isso é muito importante saber, tá? Então, uma outra dica para essa situação é a neutralidade nas recomendações. Evita endossar, por exemplo, candidatos específicos durante sermões, e atividades religiosas. É importantíssimo isso. Em vez disso, incentiva o quê? Procura incentivar os membros a votarem de maneira consciente, e informada. Isso é fundamental. Um outro item que nós comentamos no vídeo passado, que é o combate à desinformação. Um erro que percebemos aí, a disseminação de informações falsas e teorias da conspiração que não foi combatido nem mesmo pelas lideranças comunitárias, institucionais, e principalmente dentro do contexto religioso. Então, algumas orientações básicas é o quê? Verificação de fatos. Isso é fundamental. Antes de compartilhar qualquer informação, verifica o que? A veracidade disso, usando fontes confiáveis, e ferramentas de checagem de fatos. Isso é fundamental. Um outro ponto ainda nesse item é a educação sobre a desinformação. Realizar workshop, palestra,
com membros da comunidade, procurando, por exemplo, identificar e combater fake news. Isso é fundamental, né? E vai ajudar muito nesse processo aí e vai dar um fôlego para a nossa democracia tão necessitada hoje. Tá? Um outro item que foi polêmico, nós comentamos também no vídeo passado, o respeito à autonomia dos fiéis, ou dos seus membros, no caso das instituições sociais, né? A pressão sobre os fiéis para votar em determinados candidatos, por exemplo, apresentando isso como uma obrigação moral ou religiosa, foi um erro terrível que alimentou só mágoas, ódio e divisão. Então, assim, respeitar a liberdade de escolha é fundamental. Como? Incentive, por exemplo, os membros a tomar suas próprias decisões políticas, baseada em uma análise assim, crítica, né, mais crítica, né, e com informações devidamente verificadas. Então, respeitar essa liberdade é isso. E a questão de um debate saudável, promover discussões assim abertas, onde os diferentes pontos de vista eles sejam respeitados, né, permitindo um diálogo construtivo, informativo, né, de respeito, de uma forma ética. Isso é fundamental, né? Nunca se foi tão necessário fazer isso. Então, esse respeito à liberdade de escolha dentro de um debate saudável vai dar um fortalecimento para as relações, para as pessoas sentirem mais confiança sabe, conservar mais a verdade, né? Porque é muito importante isso aí, que a população perceba que existe alguém interessado até nesse ponto de vista de promover a honestidade na relação do mundo da política, de uma forma em que nós não sejamos mais um, como se fala, né, no mundo da política. Então o foco, o outro ponto é o foco na educação cívica. Nós sabemos que os candidatos, ainda que seja específico da comunidade, que acaba sendo um voto direcionado e de risco, eles voltam de 4 em 4 anos. Né? Essa falta de promoção, uma promoção, como eu disse no vídeo passado, robusta, né? Uma educação cívica mais robusta, esclarecendo a importância do voto consciente, é um erro grave, porque toda liderança que se preza, ela quer formar gente consciente, ela está preocupada em formar gente independente, que tenha suas próprias opiniões. Então, promover a educação cívica significa o quê? Oferecer cursos, né, e materiais educativos que expliquem, por exemplo, o funcionamento do sistema político, a importância do voto e de como avaliar propostas de candidatos. Outro fator, que é uma dica, parcerias educacionais com faculdades, com escolas, que possa haver palestrantes, orientadores, informações sobre cidadania e participação democrática. Isso vai ajudar muito a tirar essa situação. Porque nós vemos os candidatos, volta de 4 em 4 anos, o candidato despreparado, às vezes se elege, percebemos que o candidato despreparado, não sabe nem o que significa a palavra política. Quanto mais voltar para a comunidade para dar um esclarecimento cívico, precisamos de orientações, precisa ser pessoas também preparadas, não pode ser só o eleito do líder daquela comunidade. Tem que haver um processo democrático, tem que conquistar os seus espaços. A pessoa, de repente, ela é eleita e ela vai para o embate, vencida, vai abatida. Porque chega lá, ela é manipulada por lobos, né, por lobos vestidos de cordeiros, porque a pessoa não tem preparo, não tem formação. Né? Um outro fator é evitar a polarização e o discurso de ódio. Por exemplo, um erro que a gente percebeu, né, nessa questão, assim, a adoção de discursos polarizadores e, por vezes, dentro da instituição religiosa, isso, de ódio contra adversários políticos. A gente vê ainda hoje essa situação. Então, assim, foi muito grave, o povo brasileiro está sofrendo ainda, né? Então, uma dica importante para evitar a polarização é fomentar hoje a tolerância, né? Porque essas eleições anteriores deixou o Brasil intolerante. Como que se faz isso? Procurar enfatizar valores cristãos de amor, paz, respeito. Isso é praxe das religiões.
principalmente em relação ao seu próximo, e principalmente dentro de todas as discussões políticas. Isso é importante. A gente saiu com armas dentro de igreja, brigou dentro de igreja, outra invadiu a residência do adversário atirando, matou a pessoa no dia do aniversário. Tanta coisa horrorosa aconteceu e ninguém falou nada. Nem os defensores, nós que estamos na linha de frente de batalha da igreja, né, do contexto da vida cristã, não se ouve, ninguém falou nada, ficou natural, normal. E há inclusive lugares em que o pau estava torando entre os membros e o líder da igreja continuou o culto normal. E não disse nada, deixou o pau comer. Então isso é muito sério. Então fomentar a tolerância é fundamental, o diálogo inclusive, promovendo a compreensão entre as pessoas com diferentes visões políticas é importante, evitar discursos que divida, né, e que também incita o ódio, isso é fundamental. E aí, já indo por finalmente, o respeito à diversidade de opiniões. Então, como que se faz isso, né? A falta de respeito à diversidade de opiniões dentro das congregações religiosas correu solto de uma certa forma em geral, né? Não vamos generalizar, mas uma das dicas importantes é valorizar a diversidade, né? Incentivando o quê? A expressão de diferentes perspectivas e opiniões dentro da comunidade. Isso enriquece o debate, isso vai fortalecer muito a democracia. Um outro fator seria criar um ambiente inclusivo, né? Criar um ambiente inclusivo onde todos assim possam se sentir seguros para expressar suas opiniões sem medo de retaliações, né? E também de julgamento. Isso aconteceu muito. Quantos participaram de todos os pleitos anteriores aí com medo de perder a salvação, com medo de estar colocando o próprio diabo no poder, coisa de doido. Então, assim, as lideranças religiosas e de outras instituições sociais que a gente sabe que também tem um domínio sobre seu público, tem um papel crucial na formação ética e cívica de seus seguidores. Isso não pode abrir mão. Então, ao adotar práticas de educação, verificação de informação e respeito à diversidade de opiniões, nós podemos o quê? Evitar os erros do passado e certamente contribuir com a nossa sociedade de uma forma mais significativa e democrática, tá, gente? Então, como um compromisso assim renovado com a ética, a cidadania e a responsabilidade social, certamente podemos promover eleições mais justas, né? Certamente. E também conscientes no próximo futuro aí, já agora com as eleições municipais por todo o Brasil. Espero que isso ajude para refletir. Vamos colocar isso em pauta, né? E de alguma maneira ajudar nossas comunidades. Nós precisamos muito. Parece brincadeira, mas isso se tornou um fenômeno social, coletivo. Tá triste isso aí. As pessoas estão ainda muito machucadas. Nós temos lideranças às vezes aí esbravejando, sabe, atiçando essa situação ainda. Infelizmente nós temos que começar um trabalho de formiguinha nas associações de moradores, nas associações, nas ONGs, né, dentro das igrejas principalmente, que ela já detém um poder, né, de influência muito grande. Nós conseguimos fazer algo melhor para o nosso país. Fica aqui essas dicas para ajudar como educador. Espero que a gente possa contribuir. Estou à disposição para quem precisar de uma orientação, uma palestra. Agora é ano político. Vocês vão receber muitas visitas. As lideranças têm que tomar cuidado com o seu público, seus membros. Tem que ajudar os seus membros a pensar de forma ímpar, de forma independente, com autonomia. Tomar cuidado para não induzir, para não conduzir a liberdade da pessoa, tirar a liberdade da pessoa, decidindo por ela, e até mesmo na questão de candidato específico dentro de um ambiente laico, como a religião. Isso já é um crime eleitoral. Tome cuidado com isso. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, tchau.